Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Salmo 117. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 26, dos versículos 1 ao 6, nos coloca diante de um cântico. Naquele dia cantarão este cântico na terra de Judá. Não é um canto qualquer, é um hino futuro, um canto escatológico, um louvor do povo restaurado depois da intervenção salvadora de Deus. Isaías olha para diante, para um tempo em que Deus edificará uma cidade firme, inabalável, cujas portas se abrem não para qualquer um, mas para o povo justo que guarda a fidelidade. E esse texto não é apenas para Jerusalém histórica, é para o povo de Deus que de todos os tempos, para cada coração que Deus deseja transformar numa cidade segura. E o que temos no versículo 1? Temos uma cidade forte, Deus lhe põe por muros e trincheiras a salvação. No mundo antigo, a força de uma cidade estava nas suas muralhas. Jerusalém, arrasada tantas vezes, sabia que muros de pedra não bastavam. Isaías anuncia algo maior: Deus mesmo será o muro. E isso revela duas verdades teológicas. A segurança não vem dos meios humanos, mas do próprio Deus. A salvação é mais do que um ato, é uma proteção permanente, um ambiente no qual o justo vive e caminha. Não é a cidade que protege Deus, é Deus que protege a cidade. E no versículo 2 está: abri as portas para que entre o povo justo, que guarda a fidelidade. E aqui temos um critério espiritual. As portas do reino não se abrem por privilégios, tradições ou títulos. Elas se abrem ao justo, ao que vive a fidelidade. E fidelidade em hebraico, emuná, é firmeza, constância, verdade, solidez. A mesma raiz de amém. Isaías pede um povo cuja vida é um amém dito a Deus. E tudo isso nos traz uma dimensão de uma esperança sólida, de termos Deus como centro de nossas vidas. E, para tanto, nós podemos nos abandonar radicalmente em tal confiança em Deus. Confiai no Senhor sempre, porque o Senhor é uma rocha eterna. E a rocha eterna não o pó, não areia, não nuvem, não sensação. É rocha, firmeza, constância. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, Jesus faz também um apontamento acerca da rocha, de uma boa fundamentação. Em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 e 24 a 27, qual é a orientação de Jesus? Quem ouve as palavras de Jesus, ele diz, que as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Ou seja, ter fé não é simplesmente um ato tão automático que nós não vamos olhar para a própria vida. Ter fé é olhar muito para a própria vida, olhar muito para as nossas limitações e permanecermos na fé. E com isso, Jesus agora fala da casa que se constrói sobre a rocha. Isaías falou da cidade que se apoia em Deus. E a harmonia é perfeita aqui. Deus não apenas constrói uma cidade, ele deseja formar cada coração como uma casa inabalável. Vejamos que no versículo 21 está assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. E Jesus corrige a ilusão mais comum da religiosidade. A boca pode pronunciar Senhor, mas o coração pode permanecer fechado. E o problema aqui não é o coração, não é a oração,
nem a devoção exterior, mas a distância entre a confissão dos lábios e a obediência da vida. Em Isaías 26, a porta se abre para o povo justo que guarda a fidelidade. Em Mateus 7, Jesus confirma o reino e não se abre ao mero discurso religioso, mas a quem faz a vontade do Pai. Não basta dizer Senhor, é preciso viver como servo. Não basta conhecer a doutrina, é preciso transformar o coração. Não basta ouvir a palavra, é preciso encarná-la. E a grande tentação espiritual é confundir fervor emocional com conversão real. Vejamos que nos versículos 24 a 27 está assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Cristo não faz distinção entre o homem religioso e o homem não religioso, mas entre o que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Ambos constroem casas, ambos escutam a palavra, ambos enfrentam tempestades. A diferença não está no exterior da casa, mas no fundamento escondido. A casa sobre a rocha é o coração que diz amém a Deus com a vida. Isaías 26, temos a dimensão do encarnado, firmeza, fidelidade e confiança. E tudo isso para quê? Possamos fundamentar bem a nossa fé. Não passa, ou não deveria passar uma imagem de crendice, de um tanto faz, de uma acomodação, de um certo relaxo, não. Vivenciar bem a fé nos desafios do dia a dia. A partir da boa vivência, nós teremos um impacto. Independentemente qual seja o impacto, se vivemos bem, de forma justa, de sensata, carregando a luz que é Jesus em nossos corações, é difícil, de fato, dar errado. Mas é preciso vigiar sempre, pois nós não estamos prontos, nós não somos perfeitos. Queremos participar cada vez mais da perfeição que é Deus, mas estamos aqui nesta caminhada e para que sejamos pessoas melhores, é preciso permanecer em Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.